Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A paz seja convosco, hoje e sempre, por toda a eternidade. Nós estamos aqui mais uma vez nessa terça-feira e nós queremos trazer uma palavra para te abençoar, para te edificar nessa noite. E hoje eu quero falar a respeito de um pouco da oposição que o nosso Senhor ele enfrentou aqui nessa terra. Você, meu irmão, minha irmã, sabia que nosso Senhor ele foi ofendido duramente? Olha, cada ofensas que proferiram contra o Senhor, que chega a ser essas ofensas consideradas até blasfêmias. Por exemplo, chamaram o Senhor Jesus de endemoniado. Falaram que Jesus tinha demônio, não foi uma vez só não. Vamos ver isso na Bíblia? Olha só, Evangelho de João, capítulo 7, 20. A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Veja, a multidão. Não foi um só, foi o povo. Aquele mesmo povo que tinha visto tantos milagres que o Senhor fez. Disseram, tens demônio. Nós podemos ver também, aqui em João 8,52, diz assim, disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte? Veja, segunda vez que eles falam que Jesus tinha demônio, ou seja, chamando Jesus de possesso. Teve até uma vez que disseram que Jesus expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu, né? Então agora eles estão aqui chamando Jesus de endemoniado. Falaram que Jesus ele estava fora de si, ou seja, que Jesus tinha enlouquecido. Veja lá em João 10, 20, veja só, Evangelho de João 10, 20, e muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si, porque o ouvis? Ou seja, aqui eles não estão falando apenas que Jesus tinha demônios, estão falando que ele estava louco, estava fora de si. Que ofensa, que blasfêmia, o Senhor ouviu. Nós podemos ver em Marcos, capítulo 3, versículo 21, diz assim, e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Ou seja, agora não é a multidão, agora não é os judeus, agora é os próprios familiares de Jesus. Sim, Maria, os filhos de José, irmão de Jesus, Tiago, Judas, mais tarde todos eles vieram a converter-se. Mas aqui, no início do ministério do Senhor, eles estavam incrédulos. E chegaram a dizer que Jesus estava fora de si. Saíram falando, porque se está escrito aqui, porque diziam, saíram até para prender Jesus. Diziam que Jesus tinha enlouquecido, que ele estava fora de si. Que ofensa, hein? Chamaram Jesus de samaritano também, olha só. João 8,48, vamos ver aqui.
Evangelho de João 8,48, diz assim: Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dissemos nós, bem, que és samaritano e que tens demônio? Ou seja, a terceira vez que eles estão falando que Jesus tinha demônio. Né? Terceira vez. Estão chamando Jesus de endemoniado e dizendo que ele era samaritano. Se o judeu quisesse ofender alguém, ele chamava esse alguém de samaritano. Era uma ofensa. Então eles estavam ofendendo conscientemente. Chamaram Jesus também de comilão e bebedor de vinho. Eu pergunto, Jesus era comilão? Obviamente que não. Ele era bebedor de vinho? Não. Mas chamaram Jesus de comilão e bebedor de vinho. Olha só, Lucas 7,34. Diz assim: Veio o filho do homem que come e bebe, dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Olha só, chamaram Jesus de comilão e bebedor de vinho. Ofensa também, ofensa. Ofender o Senhor. Quer ver outra coisa que chamaram o Senhor, outra ofensa? De enganador. Enganador é mentiroso, falso. Chamaram Jesus de enganador. Olha, João 7,12. Evangelho de João 7,12. Diz assim, Evangelho de João 7,12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam o quê? Não, antes engana o povo. Ou seja, tinha alguns dizendo que Jesus era bom, nesse inteirinho, nesse ponto aqui do Evangelho, mas outros já estavam dizendo, não, ele é enganador, ele está enganando o povo. Ofensa, né? Porque Jesus é a verdade, nele não tem dolo, não tem falsidade. Chamar Jesus de enganador, penso que isso doeu no coração do Senhor. Quando Jesus estava para ressuscitar, logo após a morte do Senhor, em Mateus 27,63, tinha pessoas chamando ele de enganador. Olha só. Vamos ler Mateus 7,62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, dizia, depois de 3 dias ressuscitarei. Eles chamavam Jesus de enganador, mas Jesus nunca enganou ninguém. Que ofensa, hein? Veja, Jesus, ele deixou a sua glória, saiu lá do céu e veio a esse mundo para ouvir ofensas, hein? Ser ofendido, maltratado. Você já foi ofendido já, meu irmão, minha irmã? Eu já fui ofendido. E eu posso dizer que não é uma experiência agradável. É bem incômodo, né? É muito ruim. Existem alguns nomes que, se chamarem a gente se sente ofendido, não é verdade? Porque a gente luta para não ser aquilo. Então veja, por exemplo, se alguém me chamar de preguiçoso, por exemplo, eu vou me sentir muito mal. Para mim vai ser uma ofensa, porque eu luto para nunca ninguém me chamar disso. Se alguém me chamar, por exemplo, de mulherengo, é uma ofensa. É uma ofensa que dói no coração. Muito ruim. Eu fico imaginando. Você sabe que tem hora que a gente ouve certas coisas, algumas ofensas, que não tem como ouvir e não sentir nada, e não sentir incomodado, né? A gente perdoa porque nós temos o Espírito Santo, mas na hora a gente sente mal, a gente não gosta de ouvir certas ofensas, não é? Talvez você já ouviu
com certeza, ofensas e sabe que a experiência não é agradável. Ainda mais se essa ofensa for de maneira injusta, né? E Jesus sofreu essas ofensas de maneira injusta, porque ele não era endemoniado. Ele expulsava os demônios. Jesus não era enganador, ele era a própria verdade. Jesus, ele nunca esteve fora de si, nem enlouqueceu. Não era comilão, não era bebedor de vinho e nem samaritano. Jesus era judeu. Jesus era judeu, ele não era samaritano. E o nosso Senhor, ele passou por isso. Quer ver mais uma coisa que Jesus passou? O cansaço. Ele saiu lá de cima da sua glória, veio aqui para baixo, se encarnou, veio em carne e ele provou o cansaço. Jesus se cansou. Veja em João capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Nós vemos aqui, hora sexta é meio-dia. Quase meio-dia, Jesus senta perto da fonte de Jacó, cansado do caminho, porque eu penso que Jesus era um homem muito forte, fisicamente. Ele era muito forte, porque o Senhor, ele andava muito. Tem aqueles que dizem que andar cansa mais que trabalhar, né? E às vezes é verdade. Eu tenho essa experiência. Eu já andei daqui na Lagoa Bonita a pé, são 17 quilômetros. Já fui daqui para Açaí a pé, quando eu era mais jovem. E era 14 quilômetros daqui para Açaí. Quando nós tínhamos a igreja lá em Mascarenhas, é 22 quilômetros daqui. Várias vezes eu fui a pé, andei 22 quilômetros. E o dia que eu mais andei foi um dia que eu estava em Curvelo e não tinha ônibus para vir embora e eu vim andando a pé. E foram quase 40 quilômetros que eu andei de Curvelo até aqui. E hoje, às vezes, para ir no centro aqui da cidade, são 2 quilômetros e pouco daqui do alto da cidade até lá embaixo no centro. Às vezes eu vou, quando chego, é aquele cansaço. Andar cansa muito. E Jesus andava bastante, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Passava o dia atendendo as pessoas, orando, expulsando demônio, dando atenção para as pessoas. Jesus provou o cansaço, meu irmão, minha irmã. Ele sabe o que era cansaço. Quando Jesus estava ali, quando levantou aquela tempestade lá no mar, que os discípulos pensavam que ia perecer, Jesus estava dormindo lá embaixo do barco, sobre um travesseiro. Eu penso que ele estava dormindo, né, de cansado. Estava muito cansado também. Outra coisa que o Senhor Jesus experimentou, além do cansaço, das ofensas, ele experimentou as lágrimas, o que é chorar, ele experimentou a rejeição. Nós podemos ver aqui em Lucas 19, 41, está escrito assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus chorou muito, penso eu, nesse dia, vendo a cidade de Jerusalém, porque ele tinha sido rejeitado ali em Jerusalém, chorou sobre a cidade de Jerusalém. Nós vemos Jesus chorando também quando ele foi ressuscitar Lázaro. Aqui em João, capítulo 11, versículo 35, diz assim: Jesus chorou. Esse versículo tem duas palavras só. Jesus chorou. João 11, 35. Jesus chorou. O versículo 34 diz assim: e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Aí o 35, Jesus chorou. Em Hebreus capítulo 3, 7, vai falar sobre as lágrimas do Senhor. Hebreus é 5, né? Deixa eu ver aqui se é 5 ou 3. O capítulo 5 diz assim: o qual nos dias da sua carne
oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Veja, Jesus experimentou as lágrimas, ele chorou bastante. A Bíblia nunca mostra Jesus rindo. Não estou dizendo que ele não riu, mas a Bíblia não mostra Jesus rindo. Fala que ele se alegrou em espírito. Agora, chorar, a palavra de Deus mostra Jesus chorando. E a rejeição do Senhor. Veja em Lucas 17, 25. Lucas 17, 25. Vamos aqui. O próprio Jesus vai dizer assim: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Reprovado, ou seja, rejeitado por essa geração. E Jesus foi rejeitado. Em João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Rejeitaram Jesus. E Atos 4:10, vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui fala claramente que Jesus foi o quê? Rejeitado. Rejeitado. Ele provou a rejeição. Provou a rejeição. Veja que nós nem falamos do pior, né? Que foi a morte. Ele provou a morte por nós. Em outra oportunidade vamos falar mais sobre a morte do Senhor. Mas você já foi rejeitado? Com certeza deve ter sido, né? Por alguém. Já passou por lágrimas, muitas vezes, né? Todos nós, né? Já choramos muito. Veja que é só dor, só sofrimento. Jesus veio lá da glória e ele passou por essa dor, pelo sofrimento aqui nessa terra. Atos capítulo 4, 27 e 28. Olha, vamos ler esses dois versículos. Os apóstolos estavam orando no meio de uma perseguição, no início da igreja. E numa parte da oração eles dizem assim, Atos 4, 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Ou seja, aqui está falando, meu irmão, minha irmã, que o nosso Senhor Jesus, ele padeceu. E padeceu muito, né? E vamos ler o último trecho aqui, em Hebreus capítulo 12, 1 a 3. O último trecho da Bíblia que eu quero ler aqui, para complementar. Hebreus 12, 1 ao 3. Vamos ler com atenção, para terminar essa palavra. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Veja que Jesus foi afrontado e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém?
Talvez você pergunte, pastor Eliezer, qual a finalidade desta palavra que o Senhor trouxe nesta noite? A finalidade desta palavra que eu trouxe, que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você e para mim também, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou ouvindo. Esta palavra é para mim, para você não desanimar. Está escrito aqui em Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não é da vontade de Deus que nós venhamos desanimar, enfraquecer e desfalecer nos nossos ânimos. Se nós não olharmos para Jesus e ver o que ele passou, nós vamos desanimar. Então nós temos que olhar para Jesus. Então, trazendo essa palavra aqui nessa noite, eu quis levar você, meu irmão, minha irmã, e eu também, a olhar para o Senhor. Vamos olhar para Ele. Ele foi ofendido, Ele sofreu aqui nessa terra, mas Ele não desanimou e Ele venceu o mundo. Ele diz, tenha de bom ânimo, no mundo passais por aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Não desanima. Aqui embaixo, as coisas não são perfeitas. Vem o problema, vem a luta, a situação difícil, a gente ora, Deus dá a vitória, daqui a pouquinho vem outro problema, vem outra luta, vem outra aflição, a gente ora, faz mais uma corrente de oração, e às vezes demora, às vezes não, Deus dá a resposta, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é assim. Às vezes nós erramos, colhemos o que plantamos, às vezes nós não erramos, mas outros erram contra nós, e por aí vai. Mas Jesus virá. Quando ele voltar, tudo será perfeito. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu vou ficando com essa palavra por aqui, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe. Quinta-feira que vem nós estaremos de volta, 10 horas da noite aqui nesse canal. Fale com um amigo, compartilhe esse vídeo. Essa palavra, se chegar até alguém, pode edificar a vida de alguém. Alguém que está desanimando. Compartilhe esse vídeo, esse link. Que Deus abençoe. Forte abraço. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.